Que história é essa de que Borussia Dortmund e Arsenal estão interessados na contratação de Luka, atacante de só 18 anos de idade que pertence ao São Paulo? Antes de gravar esse vídeo, eu entrei em contato com um dos representantes do jogador para repercutir essa informação que veio do jornal Bild da Alemanha. O Bild afirma que o Dortmund monitora de perto os passos do Luka, enquanto o Arsenal já abriu conversas para comprá-lo na metade do ano. Vale contar que o Luka foi formado em Cotia, tem 6 jogos pelo time principal na atual temporada, ainda sem gol e assistência. Jogou 90 minutos em 2 amistosos contra o Paraguai, disputados pela Seleção Brasileira Sub-20 nos últimos dias. Contrato até abril de 2028, avaliado em 3 milhões de euros. Como eu contei antes de gravar o vídeo, procurei o Fernando Brito, que é quem representa o Luka, abre aspas para ele, não tem proposta. Os clubes europeus já acompanham o Luka desde a base, principalmente depois que ele ganhou protagonismo entre os jovens. Mas nosso objetivo hoje é que o Luka tenha uma sequência no time profissional. O foco todo dos jogadores e seus representantes é de fazer sucesso com o São Paulo, ser campeão e protagonista para depois pensar em alguma negociação. Importante registrar que para 2026, São Paulo vai precisar alcançar 188 milhões de reais com vendas de atletas. E quase todos os jogadores mais efetivos do time principal já são mais veteranos, as exceções hoje Bobadilla e Marcos Antônio. Foi exatamente o Bobadilla o autor do gol da vitória do São Paulo contra o Boston River no Uruguai, na estreia do time na Sul-Americana, vitória por 1-0, num jogo marcado por pouca qualidade técnica, mas o importante foi o resultado. Para completar, registrar que o Conselho Deliberativo do São Paulo vota nessa quarta-feira a expulsão ou não de Mara Casares e Douglas Schwartzman, conselheiros que ficaram envolvidos numa venda de camarote clandestino no show da Shakira. São necessários 169 votos dos 253 para que a expulsão aconteça. Vale a lembrança de que há um relatório preparado pelo Conselho por uma comissão interna recomendando a expulsão dos dois. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Vocês, então já explicando a situação do Thiago Maia, o Thiago Maia realmente, o Internacional não quer renovar com ele, essa é a informação que eu recebi ontem. O Roger Machado gosta do Thiago Maia e acha o jogador interessante. Eu não gosto do Thiago Maia, vou dizer para vocês o motivo. Eu não acho que o Thiago Maia ele seja bom marcador, não acho que o Thiago Maia seja um grande passador e não acho que o Thiago Maia seja um grande camisa 8 que chega na área, por exemplo. Acho ele muito inferior, por exemplo, ao Matheus Ferreira na marcação, que é de Cotia. Acho ele inferior ao Journey na dinâmica de jogo, no vigor físico. E acho ele inferior, por exemplo, ao Hugo, que a gente não viu jogando ainda, mas que com certeza deve vir em algum momento, na construção com chegada na área, pisar, chutar de fora da área, etc. Então, eu estou falando de 3 meninos que são da base que não tiveram chance. Ah, mas aí a gente vai arriscar os meninos? Mas não é isso que um clube sem dinheiro faz? Prioriza seus garotos de base que você sabe que tem qualidade e dá oportunidade para eles? Fica então o questionamento e a pergunta. Então, além de tudo, temos o Negruti, tá? Que a gente precisa também pensar nisso. Então, antes de pensar em movimentar esses garotos, eu volto para vocês a questão. E eu não contrataria. Acho um salário muito alto, acho um jogador... Não estou dizendo que ele é péssimo, mas não é um jogador que eu gostaria de ver no São Paulo. E não acho que seja um movimento coerente com relação a um clube que precisa diminuir folha. Acho que é continuar no mais do mesmo. Acho que é insistir numa conduta de jogadores, principalmente numa posição que a gente tem bastante jogador promissor, da gente pegar, mexer em agregar jogadores que a gente não precisa porque a gente tem jogadores dessa posição ali. Tá? Então, eu acho que nesse caso é um erro crasso deixar jogadores da base. No caso do Arthur, eu falei para vocês, o São Paulo não tem ponta direita canhoto na base, o São Paulo não formou jogador depois da saída do Ferreirão, depois da saída do Henrique Carmo, o São Paulo não deu atenção para essa posição, não tem jogador lá hoje que você fala assim, quem que eu vou botar de ponta direita canhoto que tem lá na base que eu posso puxar? Não tem. Então, ok, faz sentido? Faz sentido. Então, traz o cara para cá. Bom, ontem de manhã, voltando onde a gente parou de manhã, as informações que eu tinha coletado no domingo de noite eram de que o Arboleda, ele teria tido a discussão com o Rui Costa por conta de pagamentos para ex-agentes e empresários, etc. Ontem, a ESPN, que foi um dos poucos veículos confiáveis que fez algum tipo de colocação,
fez uma matéria dizendo que sim, o Arboleda está devendo, sei lá, 800 mil reais, 795 mil para a ex-advogada dele e procuradora dele com relação a isso. Então a história bate. E aí eu fico super feliz porque a gente dá uma informação para vocês, como eu falei, a gente deu a informação ontem, era 7 horas da manhã na live, e depois, ao longo do dia, com as pessoas confirmando. Gente, surgiram zilhões de informações. Ah, o PCC está atrás dele, o Arboleda fugiu, o Arboleda não sei o que, assim, eu não sei que mundo que as pessoas vivem, que você, hoje em dia, você foge, ainda foge para casa da tua mãe e publica mensagem, e publica vídeo em rede social. E você atribui isso a fugir. Como se você tivesse, sei lá, o Comando Vermelho, o PCC, qualquer agiota, pé de chinelo, conseguiria ir no Equador atrás do Arboleda, pegar ele na casa da família dele, gente, pelo amor de Deus. Isso não... Aí ele fugiu para o Equador lá e não vão pegar ele. Acorda, né, amigo? Acorda, você está vivendo em que planeta? O cara, é o que eu falei ontem lá até no grupo, o cara não viajou para o Nepal e está escondido numa caverna. Ele está no Equador aparecendo em balada, com vídeo, andando de carro, sendo filmado. As pessoas sabem onde o cara tá, porra. Fugido, ele não foi. Ele pode ter ido de birra, mimado, ele pode ter dado de louco, irresponsável, você pode usar qualquer adjetivo que você quiser que condiz com o que a gente está falando. Mas fugido, ele não foi. Ninguém foge para casa da mãe. É igual falar assim, ó, eu tive um problema aqui em Portugal, e aí vou fugir para o Brasil, vou me esconder e vou para casa da minha mãe. Gente, pelo amor de Deus, né? Vou para casa da minha mãe para fugir? Acorda, né? Tem que ser muito, mas assim, tem que ter uma mentalidade muito infantil para achar que alguém fugiu indo para casa da mãe, para casa de familiares, principalmente aparecendo com vídeo em rede social, entregando paradeiro. Não tem nexo quem falou isso. Inclusive, tinham dito que a mensagem lá, que tava fugindo de que a bandidagem estava atrás dele, não sei o quê, atribuíram essa mensagem, esse texto que rodou em grupo de WhatsApp, e as pessoas não checam a informação, porque aí é o lado ruim, obscuro, de quem faz página, porque o hype funciona mais do que é o bom senso, e estava lá atribuído ao Rogério Scarione, que é um jornalista que, se não me engano, cobre os clubes curitibanos, e ele depois veio a público desmentir, dizendo que ele nunca escreveu aquilo, que aquilo não era uma verdade, só corroborando que aquela versão não funciona. A versão principal, principalmente porque o Arboleda, ontem à noite, para quem não sabe, mandou uma mensagem para o Rafinha, estava sem graça, aí o Rafinha automaticamente ligou para ele, ele entrou em contato, eles falaram rapidamente no telefone, e o Rafinha falou para ele, Arboleda, olha só, a gente não vai tratar nada por telefone, você tem que vir aqui, você vai vir para o São Paulo e a gente vai sentar numa mesa e você vai conversar sobre tudo e a gente vai estar aqui numa mesa todos juntos para definir, junto com o jurídico, junto com tudo. De forma curta e grossa, foi isso que me falaram ontem. O São Paulo exigiu a presença física do Arboleda, ou seja, que o Arboleda estivesse presente dentro do clube e que essa conversa fosse acontecer. O que me disseram é que a tendência maior é que o Arboleda receba uma multa de aproximadamente 30% do seu salário deste mês, ou seja, não vai receber 30% dos seus proventos. O São Paulo notificou o Arboleda, ele sabe das implicações disso e por mais porra louca que o cara seja, o cara sabe que o São Paulo dessa vez não tá brincando. E vai chegar no São Paulo para conversar. Eu escuto, mais do que qualquer outra coisa, a palavra rescisão. Eu vejo muita gente falando, mas aí dar rescisão para ele é um prêmio para ele. Não necessariamente. Nenhum clube dos quais eu ouvi ontem que tivesse procurado o Arboleda tem o mínimo. Então, essa parte é importante, tá? O Arboleda vai sair ganhando se São Paulo da rescisão. Escuta bem o que eu ouvi. Nenhum dos clubes que procurou o Arboleda tem o mínima intenção de pagar o Arboleda a mesma coisa que o São Paulo paga, ainda mais pagando uma luva, que é o que ele quer. Então, o Arboleda teria uma perda financeira com rescisão de contrato com o São Paulo. O que o Arboleda quer é que ele fosse cedido para algum clube, que o São Paulo pagasse parte do salário dele, o outro clube pagasse parte da remuneração dele e o outro clube ainda pagasse luvas para a transferência dele. Era isso que ele queria e foi isso que me disseram que o Rui Costa se recusou. E aí, neste caso, vou repetir. Não sei se é isso, foi o que me passaram. Se for isso mesmo, o Arboleda tá louco. O São Paulo não tem que fazer absolutamente porra nenhuma nesse sentido. Se for fazer, então, tem que rescindir mesmo, porque o Arboleda com 850 mil por mês, ainda querendo que o São Paulo pague parte do salário dele, para ele ir para outro clube, para o cara ainda pagar a luva, para ele ganhar dinheiro nas costas do São Paulo, para liberar ele, ainda ficar pagando salário? Não, né? Aí não. Aí é realmente querer achar que ele é o mais esperto de todos e todo mundo é idiota. Todo mundo é imbecil. Não dá. Então, para quem acha que o Arboleda vai sair ganhando com a rescisão, você está enganado. Porque o que ele quer é que o São Paulo fique mantendo o vínculo dele, empreste ele com pagamento de parte do salário. O que eu acho que o São Paulo não deveria fazer de jeito nenhum.
Se fosse livrar do Arboleda, se livra dos 850 mil, dá para trazer um outro zagueiro bom de mercado, mais jovem, mais promissor, sei lá o quê, sobe uns meninos da base, começa a dar mais oportunidade, começa a ver essas coisas. São Paulo, no final desse ano, tem que fazer uma limpa. Tolói, Arboleda, dependendo de qualquer coisa, tem que começar a rejuvenescer esse elenco, gente. É muito mais plausível, é muito mais realista a questão dele estar devendo para agentes, para ex-agentes, para essas coisas todas e questões judiciais, do que essa versão de narcos que criaram aí, de que o Arboleda tá devendo geral e que tem gente, bandidos atrás dele. O pessoal tá realmente vendo filme pra caralho e tá meio empolgado com relação a essa coisa de cinematográfica e de seriado, fazendo uma coisa já com uma vertente bem mais, como é que eu posso dizer, fictícia, com relação a por que o Arboleda sumiu. Mas ele está voltando, pelo menos no que foi dito, e aí vai sentar com o São Paulo para discutir, e a palavra, volto a falar para vocês, que eu mais apresentado o seu primeiro capítulo pelo Diego Fernandes, que até então tinha dito que faria um mega debate, discussões, não sei o quê, mas ele mudou o formato, ele gravou um programa com o Teco Medina e com o Samidana, que são especialistas, bons especialistas, e promoveram um debate decente de 1 hora sobre a situação de São Paulo. Até aí tá tudo bem, assim, as pessoas são confiáveis, a apresentação estava decente, o papo era bom, as argumentações foram boas, as análises foram pertinentes, foi tudo certo. Até fiz um post de opinião no blog do São Paulo. Eu só acho o seguinte, o Diego Fernandes, ele anunciou uma bomba nuclear, ele meio que promoveu uma bomba nuclear e soltou um rojão ontem. Ah, mas o programa ainda tem 4 episódios. Calma, eu estou calmo, mas a gente está há meses falando sobre o Diego Fernandes apresentar alguma coisa consistente, palpável, concreta, garantias, propostas. Tudo que foi discutido ontem, e aí eu vou ser muito honesto com vocês, se você conversar, ou você já viu, inclusive, no blog do São Paulo, em outras páginas, se você ouviu o Flávio Marques, conselheiro, falando sobre finanças do clube, durante 20 minutos, 30 minutos, ele fala com mais propriedade, com mais segurança, com mais profundidade, com mais contexto, ainda dando visões de soluções do que o que foi feito ontem. Eu estou falando só do Flávio Marques. Falaram também do Dauro Speranzini outro dia. Também. Se você pegar, por exemplo, o Dauro e o Flávio Marques, que são conselheiros, que ainda dá para eles uma vantagem, porque eles estão lá dentro, e analisar as coisas que eles estão falando e as vertentes do clube, vocês vão sair mais satisfeitos do que vocês olharem para o que foi feito ontem na live do Diego Fernandes. Ah, mas discutir o São Paulo é sempre pertinente. Sim. Só que o que ele fez lá, a gente já falou aqui, o Fábio Marques já falou em outros canais, já falou aqui, o Caio Forjás já falou, o Dario Speranzini já falou, esqueci o nome daquele outro que era da Galápagos e que é analista também financeiro, já falou em outros canais. Eles fizeram uma análise do balanço do São Paulo, dos problemas do São Paulo, aí falaram sobre DM, sobre a questão de conselheiros estarem lá, da dívida, Ô, Jesus, como é que é o índice de inflação? Esqueci agora o nome. Minha cabeça tá uma merda. Que está muito alto. Sobre o FDIC, sobre os juros muito altos estrangularem o clube, aí o juros estrangula o São Paulo não tem poder de investimento. Ou seja, falou o que a gente já está careca de ouvir no final das contas, assim, tá? E isso não é uma crítica, isso é uma constatação. Na minha opinião, ele falou, junto com os especialistas, o que o torcedor do São Paulo já sabe. Ah, a gente tem que depender de venda de jogadores. Puta merda, a gente fala isso há 20 anos. Isso é uma despesa recorrente perigosa. O São Paulo pega empréstimo, não tem fluxo de caixa. Quanto tempo vocês já escutam isso? Ah, o São Paulo tá com... O IPCA não, é a... Taxa Selic, perdão. A taxa Selic que está muito alta, que influencia. Valeu, Samuel, mas era a taxa Selic que eu queria lembrar. Que está influenciando demais, e aí o São Paulo não consegue sair disso porque está estrangulando e está sufocando. Então, assim, eu estou falando assim, antes que alguém venha falar assim, você está criticando, isso aqui. Não estou criticando, estou dando minha opinião consistente sobre alguma coisa que foi apresentada. Ele não trouxe na live de ontem nenhuma informação nova, nenhuma análise diferente, nenhuma constatação inovadora, nenhuma solução pertinente, além de dizer, se a gente se transformasse em SAF, que eu falo aqui todo dia também, eu vejo um monte de gente falando, temos que separar o social do futebol porque não tem nada a ver. Beleza, eles falaram, vou repetir, tudo que o Samidana falou, tudo que o Teco Medina falou e tudo que o Diego Fernandes falaram está correto. Eles não falaram nenhuma besteira. Eles não falaram nada de errado. Eles não traduziram o balanço
os anos recentes, a situação política, os problemas, as mazelas, nada diferente. A questão é a seguinte: o Diego Fernandes ele veio como um fator da mudança. Ele veio como alguém que representasse uma alteração das coisas ou apresentasse uma proposta concreta para que o São Paulo pudesse evoluir, para que o São Paulo pudesse ter um norte e uma vertente sólida para seguir. E aí lembra que eu falo para vocês, quando você fala com os conselheiros sobre ele, os caras falam, ontem eu perguntei para algumas pessoas do clube, falei assim, chegou alguém, alguma proposta do Diego Fernandes efetivamente apresentada para o presidente do São Paulo? Eu perguntei para 2 pessoas ontem à noite, para perguntar para eles assim, vocês que estão próximos do Maciço o tempo todo e estão sempre como conselheiros diretos dele, vocês ouviram alguma coisa referente a uma proposta do Diego Fernandes que foi entregue para ele ou apresentada para ele? Os caras, não ouvi nada. Até ficaram de averiguar para mim hoje ao longo do dia se chegou, sei lá, um e-mail, se chegou um PowerPoint, se chegou um PDF, mas uma proposta desse garbo, gente, eu vou repetir, ela tem que ser apresentada com uma solidez muito grande. Você não pode chegar numa live e repetir o que o Flávio Marques fala em toda live, toda vez que ele se apresenta ou que ele conversa com o torcedor São Paulino. Você não pode apresentar a mesma coisa que o Dauro Speranzini falou na live do Arnaldo Tironi na semana passada. Entende o que eu tô falando? Não precisa dele para isso. Beleza? O Conselho Deliberativo do São Paulo também aprovou a renovação de contrato com a New Balance. Foram 136 votos a favor e 91 que não aprovaram. Então, o contrato, aquele contrato que a gente já conversou, foi aprovado. É um contrato que o São Paulo ganharia ali algo em torno de 40 milhões e que pode chegar até 60 milhões anuais, caso bata algumas metas estipuladas no contrato. A alegação de muitos que reprovaram era porque foi um contrato acertado, acordado na gestão anterior. E a gestão anterior tem todas as questões de contratos investigados, todas as situações que foram da antiga gestão têm que ser revistas. Então, a ideia das pessoas que não aprovaram era, pô, vamos fazer uma nova negociação. Existia até uma pressão, existe uma pressão até para a demissão de Eduardo Toni. Então, ó, tira esse diretor de marketing, traz outro e refaz as negociações. Vai do zero, abre o mercado, abre espaço para outras empresas virem também poderem fazer suas propostas, como aconteceram com a Pênalti. Mas, no fim das contas, acabou sendo reprovado. E aí, muitos internamente entendem que é uma situação política e que a situação do São Paulo hoje, que ainda está bem dividida, a gente ainda não está sabendo quem é a situação, quem de fato virou oposição, muito por conta de tudo que aconteceu nessa situação do Casares. Mas é uma vitória do Maciço, ele também aprovou, a gestão dele aprovou, há um entendimento de que o contrato, na visão das pessoas que aprovaram, é um contrato bom, é um contrato positivo, é um contrato onde o São Paulo precisa realmente ter esses recursos. O financeiro do São Paulo defendeu muito esse contrato, então agora esse contrato vai ser cumprido, a multa já começa em 200 milhões e vai abaixando 25 milhões até chegar lá em 2032, onde vai ser este término de contrato. Então qualquer fornecedora de material esportivo que quiser patrocinar o São Paulo neste período, terá que pagar a multa contratual. Ou o próprio São Paulo, se ficar insatisfeito, querer trocar de fornecedora, vai ter que pagar uma alta multa para isso acontecer. O que você achou disso tudo? Deixa a sua opinião nos comentários. Agora a gente vai conversar sobre o jogo de ontem, mais sobre as ideias que o Roger quis para esse jogo, por que não usou tanto a base, por que preferiu esse ou aquele jogador. A gente vai esmiuçar um pouquinho para vocês. São Paulo venceu o Boston River, né? Acho que o campo, o estádio vazio, o vento do jeito que estava, uma chuva do caramba. Acho que tudo numa adversidade, era um jogo que não era para se jogar bem, era um jogo para vencer. E acho que São Paulo venceu esse jogo. O time do Boston River é muito ruim, acho que até o São Paulo em casa tem que meter 4, 5 gols nesse adversário, porque realmente tem muita limitação além de tudo. Então, era um tipo de jogo que, pô, por isso que às vezes eu não gosto da Sul-Americana, porque tem esse tipo de jogo, entendeu? Mas acho que o São Paulo tinha que vencer. Tamanha fragilidade do adversário, mesmo com todas essas adversidades, o São Paulo tinha que vencer. E venceu. Gol do Bobadilla, 1-0. Um belo gol, inclusive. Ele fez um golaço, o Bobadilla que tem jogado muito bem. Então acho que o São Paulo fez o que tinha que fazer. Alex, pô, seria legal você ter mais um ou outro da base ali? Pô, gostaria bastante. Acho que seria bem legal mesmo. Por mais que a gente tenha essas considerações, eu não teria levado, por exemplo, o Marcos Antônio para o banco, o Lucas Ramon para o banco, titulares para o banco, entendeu? Era um momento propício para você falar, cara, eu não sei até que ponto a comissão técnica do São Paulo fez uma análise sobre o Boston River, mas inclusive a gente fez na live, acho que foi na quinta, na sexta-feira, que eu falei do time reserva, a gente foi olhar o Boston River. O Boston River é um time horroroso. O Boston River é um time que tá brigando lá na parte de baixo da tabela do Campeonato Uruguaio. Então, assim,
é um time fragilíssimo, fragilíssimo. Então, esse time bem fragilizado já te colocava numa condição de tipo, cara, eu não preciso levar Marcos Antônio, eu não preciso levar Lucas Ramon pro banco, eu não preciso levar Tolói, sabe? Acho que era o momento até do Roger. Até o Roger, se não quisesse, falava, não, vai me auxiliar, até igual o Renato Gaúcho fez lá no Vasco, sabe? Era o momento dele poder, talvez, levar alguns jogadores da base e dar descanso total, porque viagem, a gente sabe como é que é. Ferreirinha também, pra mim, não deveria jogar esse tipo de jogo. Acho que o Ferreirinha é um jogador que, quando você joga com o Cruzeiro, que propõe jogo e abre espaço, você ter o Ferreirinha é interessante, mas o Ferreirinha contra equipes fechadas eu não gosto muito, porque aí ele tem que passar de 1, aí 2, aí 3, e aí já toma uma decisão que não é tão das melhores. Então eu, Alex, eu não teria colocado também o Ferreirinha para esse jogo. Mas enfim, bora trazer algumas informações. A escolha do Roger Machado por Rafael e não por Coronel, por exemplo, é porque o Coronel ainda também, ele acabou de passar por um problema de saúde, né? Um problema até considerável de saúde. Foi aquela questão renal, teve a questão do cinza, então ele voltou à lista de relacionados na partida contra o Cruzeiro, então ainda não havia uma certa segurança para colocar o Coronel. E também você colocando o Rafael, você tem uma segurança de você ter o seu goleiro titular, porque vai que o time não está bem, você tem o seu goleiro titular, que está com ritmo de jogo, que é capitão do time, inclusive foi capitão. Então essa é a escolha pelo Rafael e não pelo Coronel passou muito por isso. Então tem a confiança, tem o fato do Coronel ainda não estar realmente 100%, e também, poxa, imagina, como é que você vai levar o Young e vai deixar o Young de titular com o Coronel falando, Coronel, você não tá tão bem ainda, fica aqui no banco. O Coronel poderia se sentir uma espécie de terceiro goleiro, o que não é o que o São Paulo pensa nesse momento. O Coronel é o reserva imediato do Rafael. Só que o Rafael tá bem, e aí o Roger Machado definiu, de fato, por essa escolha. O Mike perdeu a posição pro Cedric, né? Tá muito claro isso, tá muito nítido. Ele até ficou no banco de reservas em alguns jogos com o Roger, o Cedric ficou de fora, mas, e até comentei isso na live na terça-feira, antes do jogo. Falei, cara, eu entendo o Roger, não dá pra crucificar tanto o Roger nessa, porque ele trabalha não só no dia a dia, mas ele tem que trabalhar com aquilo que ele tem. É óbvio que o Mike, a gente acredita que é bem melhor nesse momento do que o Cedric. O Cedric fez uma partida ruim, errando questões básicas. Só que eu penso com a cabeça do Roger Machado. O Roger chegou, no terceiro jogo ali, ele deu chance pro Mike contra o Atlético Mineiro. O Mike foi muito mal. O Cedric entrou bem contra o Atlético, entrou bem contra o Internacional. Nas vezes em que ele colocou o Cedric entrou relativamente bem. E o Cedric é uma liderança do grupo, é uma referência para os demais jogadores, trabalha pra caramba, tem voz ativa. Naturalmente, isso vai conquistando, isso vai ganhando espaço em relação ao Mike. E aí ontem ele preferiu colocar o Cedric Soares do que o Mike, porque hoje o Cedric é o jogador da posição referente ao Mike. Acho que é uma questão básica. Gosto disso? Acho que não, acho que era o momento do Mike. O Mike estava numa evolução legal com o Crespo. Mas quando você faz uma troca no comando técnico, é isso que acontece. Praticamente alguns jogadores voltam a estaca zero. Então o Mike, que vinha numa evolução, que chegou a ser titular com o Crespo, mesmo com a chegada do Lucas Ramon, ele era o lateral direito reserva imediato. Acabou perdendo espaço, acabou perdendo. É natural. Porque o Roger tem isso. Eu espero que, talvez, num futuro não muito distante, que o Roger perceba que o Mike é alguém a ser lapidado, que consiga fazer com que o Mike volte a jogar bem dentro de campo para que você não precise do Cedric. Porque o Cedric já está em fim de carreira, não vai dar lucro como o Mike pode dar, diminui a média de idade do elenco, mas são escolhas do técnico. Então, foi por isso aí que ele preferiu também o Cedric Soares. Na dupla de zaga, o Alan Franco, a escolha foi porque o Alan Franco precisa de ritmo, ele perdeu os últimos 2 jogos. O Tolói vinha de 2 jogos consecutivos, então foi fácil essa escolha. Você tira o Tolói para descansar um pouco e põe um Alan Franco para ele ter espaço e minutagem. O Dória foi porque era o único zagueiro canhoto que ele tinha disponível. Até a escolha do Roger para levar o Osório e não o Isaac vai muito por conta do pé. O Osório é um zagueiro canhoto. Então a ideia do Roger era, poxa, eu vou levar 2 zagueiros destros, que é Tolói e Alan Franco, para jogar naquele setor, e vou levar o Dória e vou levar o Osório, porque o Osório é um zagueiro canhoto, vai ficar ali disponível para mim, então não faria sentido na visão dele colocar o Isaac. O Roger até conversa com os atletas, ele sabe que o Tolói, por mais que o Tolói possa fazer o lado esquerdo da zaga, ele prefere jogar pela direita. É algo preferencial do Tolói, ele não gosta de ser esse zagueiro com pé invertido, pé trocado. Então, foi muito por conta disso também essa escolha do Osório ficar no banco de reservas. Na esquerda, o Enzo Dias, beleza, acho que não tem muito o que se discutir, é o reserva imediato do Wendel, perdeu espaço agora, se tornou reserva, tinha que jogar esse jogo. O volante, o Danielzinho, fatalmente, tinha que jogar, perdeu espaço e precisava agora demonstrar serviço. A escolha do Bobadilla, por incrível que pareça, é que o Bobadilla tá voando fisicamente. O Bobadilla, ele jogou na terça-feira passada contra Marrocos, na seleção paraguaia, voltou, jogou contra o Cruzeiro e estava muito bem fisicamente. Então, ali nos testes físicos e tudo, o Roger até preferiu
para deixar o esquema mais próximo daquilo que ele está colocando como ideal, porque o Pablo Maia já é um volante diferente de qualquer outro, ele já é mais um primeiro volante. Então a ideia do Roger foi, poxa, meu esquema do final de semana deu super certo, então eu vou tentar imitar esse esquema com 2 volantes de saída. Então eu coloco o Danielzinho e coloco o Bobadilla voando fisicamente, conseguiu jogar ali tranquilo, e aí foi por isso a escolha do Bobadilla, o Bobadilla que fez um golaço. Cauli, não vou me estender muito, é o reserva imediato do Luciano e tá brigando por espaço com o Luciano. Na esquerda, eu matei, né? Falei na live que o Ferreirinha seria titular, porque ele não jogou como titular contra o Internacional. Ele vem de 1 jogo e meio, então a escolha de você botar o Ferreirinha vem muito nesse sentido. Então, não, até acredito que ele deve iniciar como titular na partida contra o Vitória. Muito bacana isso. Galera, Bobadilla evoluindo cada vez mais. Bobadilla tá, por mais duro que seja o momento em que o Danielzinho foi pro banco, que tava jogando muito bem, o Bobadilla não tem deixado sentir tanta saudade, né? Eu gosto muito do Danielzinho, talvez nem tivesse tirado ele do time, mas é uma escolha do técnico nesse caso. E aí o Bobadilla, ele tá crescendo demais e fez gol. Nossa, eu vou ter que olhar o nome desse time, porque eu esqueci, é alguma coisa River. Boston River, não preciso nem olhar. Boston River. E aí o Bobadilla, ele foi o cara que fez o gol da vitória contra o Boston River. E o Bobadilla sempre tem feito gols e jogado bem. O Bobadilla tem tido uma evolução, um crescimento muito grande, e o Bobadilla sempre despertou o interesse de outros clubes. E agora não é diferente. O Bobadilla continua as conversas que ele pode deixar o São Paulo. Estão falando em uma venda de aproximadamente 20 milhões de euros, algo em torno disso. Eu gosto muito do Bobadilla. São Paulo deu um chapéu no rival, deu um chapéu do Palmeiras no momento em que trouxe o Bobadilla. O Palmeiras queria o Bobadilla. E ele, pela idade, pelo porte físico, pelo futebol, desperta o interesse dos outros clubes, como o Palmeiras queria, e o São Paulo deu chapéu no Palmeiras para trazer o Bobadilla. Agora, pela situação que vive o São Paulo, se chegasse uma proposta de aproximadamente 20 milhões de euros pelo Bobadilla, eu venderia. Por mais que ele esteja rendendo e que ele deixaria saudade, eu venderia o Bobadilla, muito porque nós temos o Marcos Antônio e o Danielzinho. Aí daria para fazer uma negociação, um possível negócio com o Bobadilla para aliviar os cofres. Mas isso também é utópico, né? Porque a gente sabe que o dinheiro não iria para amortizar a dívida. A gente não sabe para onde iria, mas não seria para amortizar a dívida do São Paulo. Porque a gente sabe que o São Paulo tá longe de estar falido. O São Paulo, na verdade, é que fatura e ganha demais, tem dinheiro demais. É que o dinheiro não é... Talvez não seja jogado da forma mais responsável e competente, né? Não seja gerido da forma competente como nós esperamos. E isso é tudo que eu posso falar desse assunto, se é que vocês me entendem, né? Galera, esse Tapia não dá, né? Infelizmente não dá. Outro jogador horroroso. Ele é muito ruim. Talvez fosse melhor um Rato, né? Por que o São Paulo se desfez do Rato? Eu sei, o Rato, ele tá mais velho hoje. Mas ele foi um jogador importante pro São Paulo. E o Tapia jogou muito, pelo menos no primeiro tempo contra esse Boston River, de ponta direita. O Rato jogava por ali. Por que o São Paulo se desfez do Rato dessa forma, né? Pra trazer um Tapia? Isso é muito errado também no São Paulo. Será que o Rato hoje renderia menos que o Tapia? Porque o Rato, ele pode estar lento, pode estar sem físico, mas e a bola no pé? O que adianta esse Tapia correr? O que adianta esse cara? Porque a gente sabe que o Tapia, ele é um cara forte fisicamente e rápido. O que adianta? Esse cara, ele não tem a menor técnica. Nós já vimos Marcos Guilherme. Marcos Guilherme sempre foi um cara muito rápido. Tem que ter físico, tem que estar saudável. Marcos Guilherme sempre foi um cara muito rápido, muito veloz. Sempre teve um vigor físico, uma disposição física muito grande. E nunca virou absolutamente nada em time nenhum, porque é horroroso, porque é ruim. Esse Tapia, infelizmente, é a mesma coisa. É um cara horroroso. Então talvez fosse melhor um Rato. Uma volta de um jogador tipo o Rato no São Paulo. É meio absurdo falar isso, mas o Rato, ele bate uma falta, ele bate um escanteio, ele faz um gol decisivo. Pra compor elenco, poderia ser melhor um Rato do que o Tapia. Não é meio maluco pensar isso, mas nós já vimos o Rato, por exemplo, fazer gols importantes. Perdão. Já vimos o Rato fazer gols importantes e ele saiu meio que de forma inexplicável. E o Rato custou 5 milhões de reais pro São Paulo. Um valor relativamente baixo, bem baixo pros valores que a gente vê de futebol hoje em dia. Então eu não sei não se mesmo hoje, mesmo com a idade avançada, se um Wellington Rato não teria mais... no final da temporada, no final de tudo, se ele não seria mais eficiente que um Tapia, por exemplo. E o São Paulo vive fazendo essas negociações. E negociações que nós não entendemos, né? De jogadores que aparentemente não podem de jeito nenhum vestir a camisa de São Paulo. Como esse André Silva, que custou algo em torno de 26 milhões de reais. O Tapia também aparentemente não foi barato. E aí nós temos no final, não rende mais igual um Rato. Esse André Silva hoje é um escárnio, esse cara estar à frente do Rian Francisco e do Paulinho. Tudo bem que eles se machucaram, mas o Roger dá indícios que gosta muito do André Silva. Então assim, Roger, nós vamos querer ver eu quero ver muito critério
a mesma regra que o Danielzinho foi pro banco. Eu quero ver quando for a hora do Rian jogar no lugar do André Silva ou do Cauli jogar no lugar do Luciano. Eu vou ficar de olho e aqui eu vou cobrar todos os